Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bom, mês passado não tivemos episódio por questão de problemas da agenda. Então, para compensar esse mês, vamos ter dois. E a gente já teve um episódio no começo do mês, que foi um episódio com a Tati Matos, falando sobre yoga. Então, se você não assistiu, depois dá uma olhadinha. Tá muito legal. Foi um bate-papo bem gostoso. Ela explicou muita coisa sobre yoga. Então, hoje, para compensar a falta do mês passado, se você viu o título do episódio, calma, nenhuma criança foi ferida para as gravações desse episódio, tá? Então fiquem tranquilos. Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre um assunto bem importante que afeta todo mundo, que já aconteceu na minha vida, na sua, na de todo mundo que um dia já foi criança e, claro, pode ter feridas emocionais e hoje, adultos, temos dificuldade de lidar com essas feridas, né? Então, não é fácil, não é uma coisa muito simples, mas a gente vai entender um pouquinho mais. Então, é sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje, falar sobre criança ferida. Então, convido você para ficar comigo até o final do episódio para a gente colocar a terapia juntos em dia. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua infância. Pode ser que você lembre dela como se fosse um conto de fadas, né? O mundinho cor-de-rosa de Alice. Ou talvez você pode se lembrar dela como algo muito ruim, né? Como se fosse um filme de terror. E na verdade, a probabilidade dela não ter sido nem uma coisa, nem outra é muito grande, tá? Isso acontece pelo fato de que as nossas memórias, elas são gravadas, elas são guardadas com uma carga de conteúdo emocional, tá? Então, cada episódio, cada evento que a sua mente vai gravar na sua memória, ela registra junto um conteúdo de carga emocional, que, claro, vai variar de acordo com a intensidade. Então, um episódio que foi muito bom, muito gostoso, muito agradável na sua vida, vai ter, obviamente, uma carga emocional bem agradável. Então, quando você se lembra, pode ser que você até sinta, né, aquela sensação, "Ai, nossa, que legal, que delícia, uma conquista, por exemplo. Nossa, o dia que eu passei na faculdade. Nossa, o dia que eu peguei meu diploma, o dia que eu tirei a minha habilitação, que meu filho nasceu." Essas memórias, claro que vão carregar um conteúdo emocional muito agradável. E quando você se lembra, ele vem junto, né? Esse conteúdo emocional vem junto. E obviamente que o oposto também é válido. Quando você passa por um episódio traumático, uma situação difícil, uma grande dor, uma perda, né, um sofrimento, o conteúdo emocional que fica associado é do mesmo nível, né, da mesma intensidade de dor, né, de sofrimento. Então, quando você se lembra desses episódios, essa dor, esse sofrimento também podem vir juntos com essa lembrança. E é claro que essas memórias que nos doem muitas vezes, elas podem ser guardadas por muito tempo. Mas a situação fica um pouco mais complexa quando a gente entende a teoria da reconsolidação da memória. Quando a gente se lembra de algum episódio, eu vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu gosto sempre de usar essa metáfora. As nossas memórias, elas são como se fossem telas feitas de quebra-cabeça. Então imagina aqui um episódio que você vivenciou, que você viveu, a sua mente vai registrar, vai guardar isso na sua memória. É como se ela fragmentasse toda essa lembrança em várias pecinhas de quebra-cabeça. E ela vai guardar essas pecinhas dentro de uma caixa, lá na gaveta, dentro do armário. Quando você se lembra, ela tem que automaticamente, de forma muito rápida, né, em tempo recorde, tirar aquela caixa de dentro da gaveta, montar esse quebra-cabeça para que você possa ter aquela lembrança, aquela memória. Só que nesse processo, muitas vezes, ela vai esquecer de colocar uma pecinha no quebra-cabeça, ou nesse vai e vem de guarda quebra-cabeça, monta quebra-cabeça, guarda quebra-cabeça, ela pode, entre aspas, perder algumas peças.
tá? Mas ela não quer que falte nada. Ela vai gastar uma energia para fazer esse monta, desmonta, quebra-cabeça. Então, ela sempre vai tentar completar as informações. Ela não quer que falte nenhuma peça importante da sua lembrança. Só que quando acontece de ficar uma lacuna, um buraquinho na memória, ela vai nos pregar uma pequena pegadinha do malandro, uma peça. Ela vai criar algo novo para colocar no lugar, tá? Então pode ser um evento, pode ser uma fala, pode ser a cor da roupa que você estava usando, o lugar. Então, o que acontece? Você se lembra, a sua memória fica temporariamente fragilizada por conta desse processo de remontar a memória, e nesse processo ela acaba sendo reescrita em algum grau, né? Então, modifica uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma fala de alguém, um gesto, um lugar, uma cor, um cheiro, um sentimento, alguma coisa é modificada. Então, traduzindo em outras palavras, em algum grau, todas as nossas memórias são falsas, porque elas são reescritas o tempo todo. A cada vez que você se lembra, ela passa por um processo de reescrita, tá? Então é como se a gente modificasse a nossa memória a cada vez que a gente se lembra, por conta desse período curto de tempo, mas que ela fica fragilizada. Isso pode ocasionar que os nossos traumas vão ficando cada vez mais intensos a cada vez que a gente se lembra, por conta de modificações que a gente vai fazendo sem se dar conta. Porém, não precisa ser assim tão ruim. A gente pode entender essa teoria da reconsolidação da memória de forma benéfica. E aí entra a reconsolidação da memória terapêutica, que é o processo utilizado para reescrever a memória de forma positiva. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa situação, vamos voltar lá então nas feridas emocionais. Então, isso quer dizer, isso implica que, muito possivelmente, quando você se lembra de alguma situação dolorida ou alguma situação da sua infância, ela não necessariamente está correta. Pode ser que ela tenha sido reescrita tantas e tantas e tantas vezes que ela já passou por muitas modificações e quando você se lembra, o que era uma alfinetada virou uma bomba, né? Então, isso explica quando duas pessoas, por exemplo, passam pela mesma situação, o mesmo evento, aconteceu a mesma coisa, as duas estavam no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento, aconteceu com as duas pessoas. Quando elas vão contar o que aconteceu, elas contam de forma diferente. E aí um fala assim: opa, não, 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 não foi assim não que aconteceu. E aí conta outra versão do fato, né? Sendo que os dois estavam no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo fato. Isso não significa que a pessoa tenha algum tipo de problema com mentira, né? Não é sinal de que ela está mentindo com intenção. Às vezes não é. Às vezes ela gravou a informação de uma maneira, o outro gravou de outra maneira, e na hora de contar deu divergência. Isso é comum. Às vezes até depois você pensa e fala: ah, não, realmente, tá certo. Você está falando que não foi do jeito que eu contei e não foi mesmo. E aí você lembra, realmente, né? Eu falei uma bobagem. Acontece, já me aconteceu de misturar informações. Por exemplo, de achar que tinha acontecido uma situação em um lugar e tinha sido em outro. Principalmente acontece muito com viagem, por exemplo. Às vezes eu vou lembrar de uma viagem, aí fala, nossa, aquele lugar assim, assim, assado. Ah, não, não era lá, era no outro lugar. Então a gente acaba muitas vezes misturando, trocando informações ou até mesmo, né, criando informações novas que não existiram de fato. Então, isso significa que os nossos traumas podem não só ser reescritos, como também podem aumentar de tamanho conforme a gente vai se lembrando deles. Eles podem ganhar novas dimensões
tanto para o lado negativo, como também a gente pode usar depois no final. A gente vai ver que a teoria da reconsolidação da memória é utilizada justamente para fazer esse processo inverso, né? Para que a gente possa aproveitar esse hackzinho, né? Essa brecha que abre quando a gente se lembra para reescrever a memória de uma forma mais positiva. Porque os gatilhos emocionais que vão sendo disparados por memórias negativas, eles vão cada vez mais reforçando um trauma. Eu vou dar um exemplo que eu acho que facilita o entendimento. Se você, em algum momento da sua vida, teve uma situação traumática envolvendo barata, vamos pensar com a barata, que eu acho que é o que causa muito medo muitas vezes, principalmente nas mulheres, né? Mas de modo geral, acho que ninguém gosta de barata, né? Mas vamos pensar que você, criança, estava lá brincando no chão, de repente passou uma barata, você nem se tocou que era uma barata. Você era tão criança, tão pequenininho, que você nem sabia o que era de fato. De repente, a sua mãe vê aquela barata muito próxima de você e dá um grito assim absurdo, né, por conta da barata. Você assusta por conta do grito da sua mãe, nem tanto pela barata. Pronto, bastou aquele momento para te sensibilizar com um medo de barata. E aí a sua vida inteira você passa fugindo de barata. Você vê uma barata, você pensa na barata, você já sai correndo desesperada para se proteger de alguma forma daquele bicho. Cada vez que você faz isso, inconscientemente você reforça aquele gatilho, reforça aquele medo de barata. Então, nem sempre a gente causa as próprias feridas emocionais, mas muitas das vezes a gente alimenta sem se dar conta do que está fazendo, tá? Mas antes da gente falar mais do processo terapêutico, né, da reconsolidação da memória, vamos falar das memórias, né, das dores, das feridas emocionais. Então, quando você se lembra de algo, as dimensões podem estar completamente distorcidas e nem sempre a memória é aquele bicho de sete cabeças, aquele bicho-papão, como você se lembra, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos que facilitam para você entender. Porque aquilo que para você causa uma grande perturbação, uma grande dor, um grande sofrimento, pode eventualmente estar associado a algo que nem é assim tão complicado quanto parece. Quando a gente fala de traumas, principalmente de regressão, é muito comum as pessoas acharem que vão voltar para uma cena e vão encontrar uma bomba atômica, uma bomba de Hiroshima, assim, que causou uma destruição irreversível, né? Mas nem sempre é isso. E na maioria das vezes, sinto lhe informar, nem é algo tão catastrófico. Ou, na verdade, fico muito feliz em te informar, né? Porque é muito melhor que você encontre algo mais simples. É porque muitas vezes as pessoas vêm com essa crença de que tem algo completamente devastador no meu passado. Não, nem sempre. Às vezes é uma frase que alguém te falou. E esse exemplo que eu gosto de trazer para exemplificar bem essa questão, fica muito claro isso. Muitos anos atrás, eu ainda nem trabalhava com a hipnose, com a regressão, mas nessa época eu usava muito uma técnica chamada EFT, que é o Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de liberação de emoções através de toque, né? Então você vai fazendo alguns toques no seu rosto e você vai afirmando, né? Fazendo algumas afirmações para liberação de conteúdos emocionais traumáticos. E uma das clientes, a gente já estava fazendo acompanhamento terapêutico há algum tempo. Em um dado momento, ela me trouxe uma demanda. Ela falou: Olha, eu preciso trabalhar as minhas travas emocionais. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo demonstrar sentimento, eu não consigo demonstrar principalmente tristeza. Então, quando eu fico triste, eu guardo aquilo para mim, eu vou incubando e aquilo vai me fazendo muito mal. Chega uma hora que dá ruim, as coisas acabam saindo do controle. E ela acabou perdendo um relacionamento por conta disso. Ela estava
super feliz na relação, enfim. E aí algumas questões acabaram gerando atritos por conta dessas travas emocionais que ela tinha. Ótimo, então entendemos qual era o ponto que ela gostaria de trabalhar. Falei, vamos fazer então EFT. Começamos lá a sessão, né, com os pontos. Ela foi me acompanhando, eu fui fazendo e ela foi fazendo, né, no próprio rosto. E ela começou a ter alguns insights, ela começou a lembrar de situações que, contando agora, né, você que está me ouvindo pode pensar: meu Deus, que bobagem, que coisa simples. Mas eu já vou explicar o porquê de não ser tão bobagem, tão coisa simples. E ela lembrou de várias situações que a mãe dela reforçava muito uma frase para ela. Até hoje eu não esqueço as palavras que ela usou. Menina bonita não chora. Então ela ouviu tanto, tanto, tanto da mãe que menina bonita não chora, que aquilo criou como se fosse uma fórmula matemática, né? Se menina bonita não chora, então eu não posso chorar, porque se eu chorar eu vou ser feia, certo? Então, se eu não quero ser feia, eu não posso chorar. Pronto. Problema resolvido, né? Guardo todas as minhas emoções, não ponho pra fora, não choro, fico alimentando aquilo e aí eu continuo bonita. Era mais ou menos isso que acontecia inconscientemente na cabeça dela, tá? Olha o tanto, o impacto que uma frase simples pode causar na vida da pessoa. O tanto que isso gera transtornos, problemas. Ela perdeu um relacionamento que estava gostando muito por conta de uma frase. Ah, mas é uma frase simples. Nossa, que bobagem. Menina bonita não chora. Que nada a ver. Para você e para ela, com a idade atual, pode parecer uma grande bobagem. Mas para a criança que ouve, não é. Para a criança que ouve, aquilo tem um impacto emocional tão forte que muitas vezes uma frase pode soar como um soco, né? Uma porrada no estômago, na boca do estômago, que fica depois como uma ferida aberta. E aquela ferida continua doendo, continua sangrando, continua ardendo. Eu vou usar um exemplo que os mais jovens podem nem entender, vão falar: nossa, que nada a ver esse exemplo. Lembra quando a gente caía, era criança, caía, ralava joelho, cotovelo, sei lá. Aí a mãe vinha com o bendito mertiolate. Na hora de passar o mertiolate, aquilo ardia para um caramba. Era uma dor que parecia que a gente sentia a alma descolar do corpo, né? De tanto que ardia. Hoje não arde mais. Mas é como se fosse isso, uma ferida aberta que toda hora tem alguém que vem ali e bota um mertiolate ardido em cima, né? Porque vai gerando sintomas ao longo da vida e a gente não percebe muitas vezes. Então, muitas das vezes a gente vai alimentando através dos próprios comportamentos. No caso dela, guardo minhas emoções, reprimo as minhas emoções, porque eu não posso falar, não posso chorar, não posso expressar, porque se eu fizer isso, eu vou ser feia. Então, esse é um ponto, né? Que a gente guarda muito as coisas da nossa infância. E principalmente nesse caso, por ter vindo da própria mãe, menina bonita não chora, você não questiona. A mãe, o pai, os professores, os avós são figuras de autoridade. Então, para a criança que, primeiro, não tem discernimento, não tem racionalidade, não tem um filtro, né, um crivo de razão para parar e pensar: será que menina bonita não chora? Será que se eu chorar eu vou ser feia de verdade? Não tem esse crivo, né? Porque hoje você, quando você ouve isso, você fala: nossa, que besteira, porque você tem crivo de razão, você tem racionalidade para poder parar e refletir sobre isso. A criança não. E quando vem de uma figura de autoridade, piorou, porque aí ela acaba acatando muito mais fácil. A gente não tem defesas mentais, emocionais suficientes para barrar, para filtrar certas coisas. E no caso dela, criou uma grande trava emocional. Na época da escola é normal, a gente acaba realmente acumulando muitos traumas que podem vir não só, né, pai, mãe, avô, avó, professores, colegas, né, também colegas de escola. E só para deixar claro, eu não estou culpabilizando ninguém,
tá? Então não estou querendo achar culpados aqui, porque isso é um processo que acaba realmente acontecendo de forma natural, apesar de não ser algo tão agradável, tão benéfico, acontece. Eu mesmo, na época da minha infância, na escola, principalmente no ensino fundamental, eu sofri muito bullying. Hoje eu acho que eu não tenho nenhum resquício dessa época, mas por muito tempo eu até já trouxe esse assunto, já falei sobre isso no episódio que eu conversei com a Karina Saib. A gente falou sobre beleza com essência e em um momento do episódio eu falei pra ela, falei, olha, eu passei por momentos de bullying na infância e eu era uma criança mais gordinha, então, né, propício para sofrer bullying na época da escola. E por muito tempo eu acabei tendo uma trava muito grande de vergonha do meu próprio corpo. Eu podia estar sozinho em casa, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Eu tinha tanta vergonha de tirar a roupa que eu não tirava nem a camiseta, mesmo se tivesse fazendo um calor de 40 graus. Eu podia morrer de calor, eu não tirava a camiseta por vergonha. Depois de um tempo, isso foi sendo resolvido. E hoje eu não tenho mais essa questão, graças a Deus consegui resolver. Mas teve um outro ponto que também me pegou bastante da época da escola, que daqui a pouco eu conto pra vocês, que eu acho que até já contei aqui em alguns outros momentos. E graças a Deus essa parte do bullying, pra mim, acabou na época do ensino fundamental pro médio. Tanto que, olha, a gente paga a língua às vezes, né? Eu, durante a minha infância inteira, né, até a oitava série, eu estudei em escola particular. E eu era bem zoado, né, bastante zoado. E aí, quando eu saí, que eu me formei na oitava série, eu saí e fui para uma escola pública, mas não era qualquer escola pública, era uma ETEC, é uma das melhores escolas da cidade, inclusive, que ela é comparada até com escolas particulares. Mas na época, como eu acho que eu não tinha muito entendimento, eu tinha tanto medo que eu pensava, se aqui que é particular eu já sou zoado e às vezes eu era meio saquinho de pancada, sabe? Dependendo do momento que me pegavam pra Cristo, eu pensei lá, ferrou então, né? Pública, vão me virar dos avessos. E foi justamente o contrário. Nessa época eu tive os 3 melhores anos da minha vida assim escolar, né? Foi um período muito, muito bom. Tenho amigos até hoje que não tem nem como descrever, assim, foi completamente diferente. Eu era amigo de praticamente todo mundo da minha sala, de outras salas. Eu tenho amizade com pessoas que nem estudaram comigo, estavam em outras salas, e até hoje a gente acaba eventualmente conversando, enfim. Então foi um período muito bom. Então, graças a Deus, hoje eu não carrego nenhum tipo de resquício. Porém, isso varia de pessoa para pessoa, né? E claro que também tem todo um processo envolvido que eu fui buscar também as minhas curas emocionais, que eu já vou falar para vocês, inclusive, sobre esse outro ponto que me marcou, me sensibilizou muito. Então, qualquer coisinha, às vezes uma frasezinha para uma criança pode causar um grande transtorno. Mas eu também não estou dizendo que a gente tenha que tratar as crianças como se fossem cristalzinhos muito frágeis e colocar num domo de vidro para, ai, não, não pode cair, não pode se machucar, não pode se frustrar, não pode se decepcionar na vida, porque isso também é muito prejudicial. Não só cria pessoas que vão se frustrar por qualquer coisa, não vão saber lidar com não, com frustrações, com decepções, como também cria adultos disfuncionais. Até já falei sobre isso em alguns outros momentos aqui do podcast também. E eu já vi pessoas fazendo isso, né? Como se fosse colocando almofadas o tempo todo para que a criança não se machuque, né? Você já deve ter visto em algum lugar, já rodou bastante tempo, inclusive, esses memes, de comparações de crianças de várias gerações, 80, 90, 2000, 2010. Né? Então vai mostrando como se a ideia do meme é mostrar que a cada geração as crianças vão ficando mais Nutella, né? Como o meme diz, como se fossem mais frágeis, mais dodóizinhas. A ideia do meme é essa. E eu vejo que muito disso também é um reflexo
das gerações que vieram carregando certos traumas não resolvidos e muito também do pensamento, da ideia de que eu quero oferecer para os meus filhos aquilo que eu não tive, aquilo que os meus pais não puderam me oferecer. E foi fazendo com que as gerações se tornassem cada vez mais amiguinhas dos filhos. Também não estou dizendo que os pais tenham que ser carrascos. Estou falando aqui dos extremos, tá? Os opostos, os extremos, são prejudiciais. Então, nem tanto o modelo de família militar, que cria os filhos como se fosse dentro de um quartel rígido, na base do chicote, nem tanto ai, meu filhinho dodóizinho, que é meu amiguinho, meu coleguinha. Não. É bom sim ter uma boa relação com os filhos, é ideal, é excelente você ter uma boa relação com os filhos, mas não dá para tratar como se fosse de igual para igual. Pai é pai, mãe é mãe, ponto. Existe um nível de respeito que deve se trabalhar nessa relação. E as pessoas acham que isso não causa nenhum mal, né? Essa super proteção, esse super cuidado, esse super zelo, mas é aí que e se enganam muito, inclusive. As últimas demandas que eu vim recebendo de clientes, principalmente 30, 40 a mais, são muito ligadas com pais super, super protetores, pais que cercearam muito, pais que tiraram a liberdade, pais que interferiram, por exemplo, em escolhas pessoais de trabalho, de relacionamentos. E isso também causa problemas, né? Imagina essa geração mais jovem agora, inclusive, que parece que cada vez mais está tendo isso, né? Cada vez mais está tendo esse super zelo, essa super proteção. E eu vou trazer um exemplo aqui de um caso que eu atendi recentemente. É um caso que eu já venho acompanhando há mais ou menos uns 2 anos, mas através da leitura do mapa astrológico, olhando lua, aspectos, alguns posicionamentos importantes no mapa que se referem ao relacionamento com a mãe, a gente percebeu que essa relação é bastante tensa. E em um dado momento, na conversa, eu falei para ela, falei, olha, é uma relação bastante difícil, bastante tensa com a sua mãe, e eu vejo que o melhor caminho para que vocês possam melhorar a relação de vocês é realmente mantendo um distanciamento saudável. Não precisa romper ao ponto de, né, nunca mais olhar na cara, mas manter uma distância saudável. E o que ela me confirmou, que sim, que é uma relação de muito controle, né? Que inclusive houve uma tentativa muito forte de interferência nas escolhas, até mesmo do trabalho, da carreira. E a partir do momento que acabaram se distanciando, né, no sentido de cada uma para o seu cantinho, né, eu na minha casa, você na sua, a relação foi melhorando. Até foi algo que eu já tinha mencionado na leitura astrológica de um ano atrás e eu não me recordava. E ela falou: Olha, ano passado você já tinha falado sobre isso também. E realmente, depois que eu decidi fazer isso, a relação acabou melhorando. Então, através de posicionamentos do mapa, a gente conseguiu entender que, infelizmente, não dava para manter um vínculo ali, aquela relação de todo dia estar junto, né? Porque era uma relação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Então, quando ela entendeu, quando ela aceitou, a relação acabou fluindo melhor. E é claro que esse super zelo, essa super proteção é muito prejudicial. A gente tem que fazer as nossas escolhas, as nossas decisões. Às vezes vai bater cabeça? Vai, mas tem que bater. Às vezes tem que bater um pouco de cabeça para entender que errei, esse caminho não deu certo, então vou tentar um outro caminho, porque senão você vai acabar se frustrando com escolhas que nem suas não foram, e depois você vive uma vida infeliz por escolhas que os outros fizeram e você também permitiu que foram feitas por você. Mas beleza, dei alguns exemplos aqui que não foram sensibilizados por traumas catastróficos, vamos dizer, né? Por situações catastróficas, mas sim, elas também existem. Esses casos também existem. E eu confesso que no começo, quando eu comecei a trabalhar com terapia,
eu não imaginava que eu fosse atender, por exemplo, casos de abusos da época da infância, porque a gente sempre pensa, isso não acontece aqui na minha cidade, isso nunca vai acontecer aqui por perto, é sempre, né, uma coisa de cidade grande ou de TV, de novela, de cinema, enfim. E eu acabei pegando muitos casos desses e alguns, inclusive, até me trouxeram muito aprendizado, muito entendimento de algumas questões e me marcaram também, obviamente, né? Porque são casos que muitas vezes você não consegue esquecer depois pelo teor das questões que você ouve. E teve um caso especificamente que eu vou trazer, não todos os detalhes, obviamente, mas para vocês entenderem a gravidade, a intensidade do quanto pode ser destrutivo para uma pessoa passar por uma situação dessa. Também foi uma mulher que me procurou para fazer terapia, a gente estava trabalhando algumas questões. Em um momento do procedimento terapêutico, do processo terapêutico, ela me trouxe uma questão. Ela me disse que na infância tinha passado por uma situação envolvendo os primos. Os primos tinham se aproveitado dela. E eu falei, olha, nesse caso não vamos trabalhar com regressão. Nessa época eu já trabalhava com regressão com hipnose. Falei, não vamos trabalhar com isso porque não vejo razão, não vejo sentido nenhum em colocar você para viver tudo de novo, sentir de novo essas dores, esses traumas, essa questão tão complicada, tão dolorida. Vamos trabalhar então com a hipnose por outros caminhos, né? Rotas alternativas, mas para chegar no mesmo objetivo. Beleza, beleza. Combinamos, começamos a fazer o procedimento com a hipnose. Naquele dia, eu ia tratar outras questões inicialmente, preparar um pouco o terreno para depois começar a abordar esse assunto, porque era um assunto muito delicado e, obviamente, eu ia fazer por outras técnicas para poder ter o mesmo resultado de uma regressão sem passar pelo processo dolorido todo novamente. Quando eu comecei o procedimento da hipnose, ela entrou em regressão espontânea. E para quem não sabe, regressão espontânea acontece quando você não dá nenhum comando, mas mesmo assim a pessoa entra em regressão porque a carga emocional estava tão forte, tão intensa lá dentro que ela acaba vazando. E aí, quando ela dá essa vazão, a gente chama de abreação. Então, a pessoa exterioriza aquilo e vem como se fosse uma comporta de represa que rompe, né? Então vem aquela demanda, vem toda de uma vez, parece que está vazando realmente por todos os lados. E eu me lembro que a reação dela foi de grudar na cadeira, no braço da cadeira, e o rosto dela com os olhos fechados, mas a expressão do rosto dela era nítido que ela não queria ver aquilo e que ela não queria estar naquela cena. Tanto que ela falava: não quero estar aqui, não quero estar aqui, não quero estar aqui. E ela começou a empurrar a cadeira para trás. Era uma cadeira de aproximação, né? Que não tem rodinha como essa que eu tô agora. Mas mesmo assim ela se jogava tanto para trás. Graças a Deus ela não caiu. Mas foi o tempo de eu levantar da minha cadeira, foi muito rápido, muito, muito rápido. Eu levantei da minha cadeira, que eu estava de frente com ela, e a todo momento eu pedia, né, abre os olhos para poder interromper o procedimento, e ela foi se jogando, se jogando, se jogando, tanto que ela conseguiu atravessar, vamos dizer assim, a sala e encostar o encosto da cadeira na parede que estava às costas dela. E aí eu levantei, né, falei, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Quando ela abriu os olhos, eu tranquilizei, né? Conversei com ela, ofereci uma água, deixei as coisas darem uma tranquilizada, uma apaziguada. Depois segui com o procedimento da hipnose para tratar essa questão de uma forma mais tranquila. Então, interrompi imediatamente esse processo de regressão, porque não se faz regressão a partir de uma regressão espontânea, tá? Então já vou falar para vocês daqui a pouco também um pouco mais sobre isso. Mas olha só, o impacto que teve isso na vida dela, de eu nem ter mencionado o assunto, ela sentiu que estava em um local seguro, inconscientemente a mente dela falou: olha, aqui é o momento de colocar para fora. E, puf, colocou toda aquela carga para fora de uma vez. Pensa o tanto que isso tinha afetado a vida dela já por tanto tempo.
parentes, primos, que ela conviveu. Resumindo a história, eu tratei essa situação com ela por outros caminhos. Daqui a pouco eu volto nessa situação. Então, imagina o estrago que pode fazer na vida de uma pessoa uma situação intensa como essa, ou até mesmo, às vezes, uma frasezinha besta, né? Boba, que você ouve lá na infância. Essas pessoas que eu citei, ainda muito que bem, tiveram o entendimento de que precisavam tratar dessas feridas emocionais, né? E buscaram ajuda, fizeram tratamento, conseguiram resolver essas questões. Mas quantas pessoas não alcançam esse nível de consciência e passam uma vida inteira carregando dores, problemas, feridas lá da infância, que às vezes aconteceram numa época que você ainda não conseguia nem se limpar sozinho, você não conseguia nem se vestir sozinho de tão pequenininho que você era. E aí passa a vida inteirinha carregando esse problema, que pode ter sido uma frase, pode ter sido uma situação, pode ter sido alguma coisa mais grave e que hoje pais, mães, avós, mesmo assim carregam esses problemas, essas dores, sem se dar conta, vão alimentando cada vez mais a vida inteira. Porque quando dói na gente, quando dói na nossa carne mesmo, é muito difícil você ver solução, é muito difícil você entender que aquele problema, aquilo pode ser resolvido ou pode ser superado. Você sempre vai achar que não tem como superar essa situação. Até que você tem esse pouquinho mais de nível de consciência e se permite passar pelo processo terapêutico. E aí você entende que não era tão bicho de sete cabeças assim o problema. Às vezes era, né? Como o caso que eu mencionei agora há pouco. Mas às vezes não, às vezes era uma coisa mais simples de ser resolvida, né? Então, nem sempre a gente causa as próprias feridas emocionais, mas muitas vezes, e claro, a grande maioria das vezes, a gente alimenta, a gente fortalece inconscientemente aquele problema, aquela dor, aquele sofrimento. A gente vai fazendo os nossos monstrinhos cada vez maiores, eles vão habitando a nossa cabeça, eles vivem na nossa mente. Pior, sem pagar aluguel, sem pagar IPTU e ainda fazem uma bagunça violenta, né? E quem normalmente alimenta somos nós. Aqui é importante a gente entender que esse processo é inconsciente, tá? Então, não se culpe, não se martirize, não precisa ajoelhar no milho, porque é minha culpa. Não. Não estou culpabilizando nem os pais, nem os avós, nem os professores, nem você que carrega as feridas, tá? Então, só para deixar claro, esse processo é muito inconsciente. Tá, agora voltando lá no comecinho que eu falei sobre o processo da reconsolidação da memória terapêutica. Então, quando você se lembra, sua memória fica fragilizada temporariamente porque é esse processo de remontar a memória. Lembram disso? Nesse período, você consegue reescrever essa memória. É como se, pensa, eu vou dar um exemplo que vai facilitar. Pensa que você está com um arquivo corrompido no seu computador. Você tenta abrir, não abre porque por alguma razão corrompeu. Mas imagina que tem uma brecha no Windows e quando você dá dois cliques nesse arquivo e rapidamente dá um comando, você consegue reescrever aquele arquivo e mudar aquela informação que corrompeu. Então você troca aquela informação corrompida, o arquivo abre e funciona normalmente. Ou um PDF, por exemplo. Você abre o PDF e não tem como você editar. Dá para você adicionar umas anotações, enfim, mas você não consegue editar o conteúdo propriamente dito. Imagina que você dá um comando lá, deu uma brecha no Windows, você consegue editar aquele PDF. É mais ou menos isso, tá? Então, essa reescrita, obviamente, não vai alterar fatos. Não tem como. Fato consumado, ponto, acabou. Pensa que você, na sua infância, foi mordido por um cachorro e hoje você tem trauma de cachorro. Vou até usar que você tem uma cicatriz da mordida na sua mão.
Ótimo. Ótimo não, né? Ponto, fato consumado, ponto, acabou, não tem o que fazer. Mas o que pode ter acontecido? Quando você se lembra desse episódio, talvez você pense, nossa, foi um pitbull enorme que me mordeu, porque ele estava muito raivoso aquele dia. Talvez não tenha sido assim. Talvez fosse só um chihuahua, um poodle, que quando você estava brincando com ele, você acidentalmente deu um tapa no cachorro, o cachorro por instinto te mordeu. Ou você pisou no rabo do cachorro e ele te atacou por instinto. Claro que estou dando um exemplo aqui só para você entender que pode ser que foi alterada essa informação na sua memória. Às vezes os pais confirmam do jeito que você se lembra, enfim. Não estou dizendo que você está inventando uma história propositadamente, tá? Como eu já falei, esse processo é inconsciente. Às vezes aconteceu como você se lembra, às vezes não. Mas existe um caso que eu vou trazer para vocês aqui como exemplo que mostra muito esse processo do aumentar a questão que vai aumentando esse monstrinho na nossa cabeça. Uma vez eu estava atendendo uma cliente e ela trouxe a questão de tenho pânico de agulhas, preciso trabalhar isso. Vamos lá, vamos fazer regressão. Ela me descreveu todo o problema, todo o trauma, toda a dor, e ela falou: Olha, eu tenho quase certeza que ele começou lá na época da escola, prézinho, né, primário, porque tinha sempre um dentista que ia eventualmente lá para fazer tratamento nas crianças. E eu me lembro que a gente ia até uma sala desse dentista e era uma sala muito escura, era muito feia, o dentista era enorme, ele era um velho muito feio, ele tinha usava uma agulha muito grande, parecia um filme de terror, realmente, quando ela me contou. Fizemos a regressão, moral da história. Na hora que a gente terminou, ela falou assim pra mim: Nossa, fiquei até com dó do dentista, porque não era tão alto, tão feio, tão velho, a agulha não era tão grande e a sala dele não era tão feia e tão escura como eu imaginava. Então, aquele filme de terror que passava na cabeça dela não existia de fato, né? Então, foram sendo alterações que foram acontecendo cada vez que ela lembrava e cada vez que ela lembrava e foi se transformando realmente num filme de terror na mente dela. Então, essas alterações acontecem o tempo todo e a gente vai alimentando sem perceber. Por isso que é tão importante buscar ajuda para esses casos. E aí entra a reconsolidação da memória terapêutica, quando aquela carga emocional ficou associada àquele fato, o cachorro ter mordido, a agulha que ela viu na sala do dentista, essas cargas emocionais são suficientes para aumentar o impacto daquela memória, fazendo com que muitas vezes a gente aumente o fato, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso acontece também na nossa mente. Quando a gente faz essa reconsolidação, é na memória emocional que a gente trabalha. Tá? Então, ela foi na sala do dentista, só que o medo fez com que ela aumentasse aquela proporção da agulha, da altura do dentista, da sala escura. A sala continuava do mesmo jeito, só que a emoção foi fazendo com que a situação fosse se agravando. Então, trabalhada a emoção que ficou associada com aquela sala, com aquela agulha, com aquele dentista, pronto, a memória voltou a ser como ela era de fato. A mesma coisa pode acontecer no caso do cachorro, a mesma coisa aconteceu na situação da menina bonita não chora, quando ela entendeu que aquela frase não fazia sentido, racionalizou, falou: não, eu posso realmente chorar, eu posso realmente expressar as minhas emoções. A mesma coisa aconteceu em todos os outros casos que eu mencionei para vocês. E aí alguém pode eventualmente perguntar, tá, mas por que que você não fez isso lá com a mulher que entrou em regressão espontânea? Porque regressão espontânea a gente não prossegue, porque era nítido que ela não queria estar naquele momento, não queria viver aquela experiência de novo. Então, abordei de outras maneiras. A regressão é uma das formas de fazer
esse processo de reescrita da memória. Mas tem outras formas, outras maneiras também de trabalhar com essas feridas emocionais da infância. Lembrou, trouxe a memória, fragilizou, reescreveu, a memória fica mais leve, mais suave. Então, regressão não é o único meio, é um dos mais utilizados, porque é muito potente, poderoso. Mas nem sempre a gente vai utilizar a regressão para esses casos. E quando a gente faz esse processo da reconsolidação, as coisas começam a clarear, começam a ficar mais simples, né? Então, nesse caso dessa cliente que, mesmo sem usar regressão, usando outros caminhos, a gente tratou essa situação, o resultado foi que ela ficou muito bem, ela conseguiu lidar com aquela situação e, passado algum tempo, a gente ainda estava num processo terapêutico, um dos tios dela acabou falecendo, ela precisou ir ao velório e, obviamente, acabou reencontrando com os primos lá. E ela disse que ficou muito tranquila. Ela não chegou muito próximo, né? Não ficou batendo papo, não ficou de beijinho aqui, beijinho ali, porque não, né? Não cabe mesmo. Mas ela disse que cumprimentou as pessoas, viu os primos chegando, ficou calma, ficou tranquila, agiu normalmente e não sentiu nenhum tipo de mágoa, aquela dor, aquele sofrimento que ela carregava antes. Então, sim, o problema também foi resolvido, né? Então, existem formas e formas de fazer. Mas o caso é que todo mundo tem aquela criança ferida guardada lá dentro. Seja por uma frase, seja por uma situação mais grave, às vezes vem pela falta de atenção, às vezes vem pelo excesso de zelo, pelo excesso de cuidado, às vezes é por uma coisa que te fez falta, que você queria muito, um brinquedo, uma roupa, um passeio da escola que você não pôde ir, um show que você não conseguiu ir, um picolé que você queria e a sua mãe falou que não tinha dinheiro para comprar, e esse também é um caso real, uma cliente que me procurou que tinha muita dificuldade em lidar com o dinheiro e a gente acabou descobrindo que era por conta disso, por uma fala da mãe de não posso comprar o picolé porque eu não tenho dinheiro. E até a vida adulta ela carregou uma dificuldade de lidar com as finanças por conta disso. Ela não tinha controle total sobre a vida financeira e parecia que sempre faltava dinheiro porque não conseguia administrar por medo de faltar dinheiro, né? Então, por uma frase da mãe. Às vezes é uma situação da escola, como eu mencionei, e eu vou falar sobre aquela outra situação particular. Por muitos anos eu tive muito medo, assim, um pânico de falar em público. Tanto que se eu tivesse numa sala de aula com duas, três pessoas, mesmo se fossem conhecidas, depois de um tempo eu me soltava, mas as primeiras vezes, vamos pensar, fui fazer um curso, comecei um curso, é o primeiro dia de curso, o professor falou uma coisa, eu fiquei com dúvida, juro, sem excessos, tá? Eu não estou exagerando. Só pelo fato de pensar em levantar a minha mão para fazer uma pergunta, eu passava mal. Eu suava, eu ficava muito vermelho, o meu coração disparava, parecia que ele estava batendo aqui na minha garganta, parecia que ele ia pular para fora da minha boca. E eu ficava com dúvida, eu levava para casa e não perguntava. Eu tinha muito medo de falar em público. Eu sofri muito com isso na faculdade. Eu não conseguia apresentar meus trabalhos na faculdade, eu tinha muito pavor de fazer apresentação. E eu só vim a entender que eu precisava resolver isso quando eu decidi que eu queria dar aula de cursos de reiki, de cursos de terapia e fazer palestras. Eu pensei, como que eu vou fazer isso se eu não consigo, nem se fosse duas pessoas? A primeira turma de reiki que eu fiz eram só duas alunas. Uma delas, uma amiga da época do ensino médio, que foi essa fase muito boa da minha vida, e uma cliente que já era cliente de muito tempo. Mesmo assim, eu fiquei com muita trava, muito medo de fazer alguma coisa errada naquele dia. E aí eu falei, não, eu preciso resolver. Aí foi quando eu comecei a procurar e através da regressão, eu lembrei de uma situação de quando eu tinha
eu acho que 7 anos mais ou menos, eu estava acho que na segunda série. E eu me lembro da cena. Eu estava com o livro aberto, provavelmente era geografia, porque tinha a lua cheia, a foto da lua cheia, e eu peguei uma caneta grifa-texto e pintei toda a lua cheia. E a professora gritou comigo que não era para rabiscar o livro. Na minha memória, eu lembrava que esse fato tinha acontecido, mas eu não sabia o quanto aquilo me impactava. Eu não sabia que era aquilo que disparava, que causava todo aquele pavor, aquele medo de falar em público. E quando eu fui fazer a regressão, inicialmente eu achava que eu tinha passado a maior vergonha do mundo, uma coisa assim, meu Deus, que absurdo, que coisa horrorosa, porque eu achei que todo mundo tinha tirado sarro, todo mundo tinha olhado pra minha cara, todo mundo estava debochando de mim por conta daquilo. No processo da regressão, a professora gritou comigo na cena e eu olhava e falava assim: "Tá, e aí?" Ninguém se importou, todas as crianças estavam cada uma fazendo as suas coisas, ninguém olhou pra mim. E aquilo eu guardei por tantos, por muitos anos. Por quantos anos eu guardei aquilo, achando que eu tinha passado uma grande vergonha, que tinha sido, meu Deus, todo mundo estava me julgando. Por isso que inconscientemente, quando eu ia apresentar trabalho, quando eu ia fazer alguma, né, algum curso, perguntar alguma coisa, eu achava que todo mundo ia tirar sarro de mim, todo mundo ia rir de mim se eu fizesse alguma coisa errada por conta de uma lua que eu pintei no meu caderno, no meu livro, e a professora gritou comigo. E aí, quando eu vi aquela cena de novo, eu falei, nossa, não foi da maneira como eu imaginava por tantos anos, né? Então, de novo, eu inconscientemente alimentei aquele problema, fui aumentando a intensidade dele de achar que tinha sido uma bomba atômica, quando na verdade foi só uma alfinetadinha. Claro que, de novo, casos e casos. Meu caso, né, foi uma coisa bem tranquila, bem simples. Trouxe aqui exemplos de casos mais complexos para vocês entenderem que, né, existem os dois lados da moeda. Mas, como eu disse, nem sempre a gente cria essas feridas emocionais, mas a maioria das vezes a gente alimenta inconscientemente, seja pelo fato de ignorar, de achar que, ignora, um dia isso passa, um dia isso vai embora. Muito se engana, tá? Não resolve, não. Pelo contrário, tende a aumentar, a reforçar, a fortalecer essa dor, essa ferida emocional. E isso acaba influenciando diretamente nos nossos comportamentos, nos nossos padrões emocionais e também na maneira como a gente, claro, educa os filhos. É reflexo. A gente acaba repassando isso sem perceber. É por isso que eu falei que eu não culpo nem os pais, nem os avós, nem ninguém, porque é um processo tão inconsciente que aquela ferida emocional não tratada, ela, sem você perceber, acaba sendo repassada. É normal muitas vezes a gente perceber conflitos familiares que se repetem de maneira nem sempre exatamente igual, mas muito parecida, que segue um, entre aspas, um roteiro, né? Segue uma linha de raciocínio, porque não trata, passa para outra geração, não trata, passa para outra geração. Então isso acaba acontecendo muito e de forma inconsciente e automática. Então, se nesse momento eu puder te deixar um conselho, e aproveitando que a gente está entrando na reta final de um ano 9, numerologia 9, que é um ano que pede para que a gente faça muitas revisões, faça um balanço geral de tudo, encerre o que tem que encerrar, para começar um ano 1 em 2026, que a gente também vai falar sobre isso mais para frente, mas para fazer novos projetos, recomeçar a vida, começar novos romances, novos trabalhos, enfim, tudo novo. Ano 1, coisas novas. Então, para que isso aconteça, ano 9 faz uma retrospectiva dos últimos anos, não só desse ano, né? Para que você possa deixar as coisas para trás e seguir em frente mais leve, mais tranquilo. Então, nesse momento, o conselho que eu deixo é: se conheça, busque autoconhecimento, busque ajuda profissional terapêutica, porque sozinho é muito difícil. Nem sempre você vai conseguir sozinho, porque
Além de tudo isso, ainda existe um outro mecanismo de defesa chamado. Nossa, fugiu. Olha, até isso aconteceu aqui agora. Então, meu Deus, calma que eu vou lembrar. Esse mecanismo de defesa é a repressão das memórias. Ó, reprimiu na minha memória aqui agora, só para não passar para vocês. Repressão de memórias. O que acontece muitas vezes é que a memória fica incubada. Então, a carga emocional é tão forte, tão forte, tão forte que não vamos mexer, não. Vamos guardar lá no fundinho da gaveta, lá na última gaveta, num fundo falso de preferência para você não achar. Então, a repressão de memórias acaba causando essa dificuldade em não encontrar o problema, a raiz do problema, certo? Então, com uma ajuda profissional fica muito mais fácil. Então, conheça seu mapa astrológico. Trouxe um exemplo aqui para vocês de situação que foi identificada através do mapa astrológico. Quando necessário, se permita passar pelo processo da hipnose, da regressão, porque pode ser muito produtivo, pode ser extremamente terapêutico para o seu caso, mas não se esqueça de que regressão não é carta coringa, não funciona para todos os casos, por isso consulte um profissional que saiba o que está fazendo, entenda o procedimento, porque senão poderia acontecer como no caso que eu trouxe, de um abuso, joga você para viver tudo aquilo de novo e aí causa mais problema do que ajuda. Então, importantíssimo saber, entender o procedimento, conhecer como é que funciona para poder auxiliar realmente as pessoas e não causar mais dor, mais sofrimento. Então, se conheçam, busquem ajuda profissional e não se tornem, não se deixem se transformar em reféns, em escravos, em vítimas dessas feridas emocionais lá da infância, né? Normalmente, que você não teve culpa. Você não tinha sequer um entendimento para filtrar aquela situação, para questionar, para se perguntar: isso aqui realmente vale? Isso aqui realmente está certo? Isso aqui realmente eu preciso absorver ou não? Então, muitas vezes a gente carrega situações causadas por outros e nem se dá conta. Então, busquem conhecer e, claro, tratar as suas feridas emocionais, tratar essa criança emocional, essa criança ferida emocionalmente, que às vezes pode ser por uma situação simples que hoje você pode, inclusive, sanar essa dor dessa criança. Ah, é um picolé que minha mãe não comprou? Hoje eu tenho dinheiro, vou lá e compro o picolé que eu quero. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa mais complexa, mas o autoconhecimento é a chave e o caminho, né, para essa autocura que só cabe realmente a você. Então, se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de comentar, de compartilhar com as pessoas para levar esse conhecimento, essa informação para mais pessoas ao longo de toda essa nossa jornada aqui do Terapia em Dia. E, claro, eu espero você no próximo episódio para que juntos a gente possa colocar a terapia em dia mais uma vez. Muito obrigado e até lá.